Nessa madrugada tivemos o UFC 295, o Alex Poatan se tornou campeão meio pesado contra o Iri Prochazka e também tivemos na penúltima luta o Tom Aspinall se tornando campeão interino dos pesos pesados contra o Sergey Pavlovich. Eu já fiz vídeo falando das duas lutas, né? E nesse vídeo eu quero falar sobre um outro ponto que a gente tem muito importante aqui para o Brasil, que é o quê? O malhadinho, o Jailton Almeida. Ele venceu recentemente no UFC São Paulo o Derrick Lewis e ele é um grande prospecto para a categoria dos pesos pesados, para tentar chegar ali no cinturão, talvez fazendo uma luta com Curtis Blaydes, que caiu, né, e depois já teria disputa por cinturão, mas eu acredito que depois desse UFC 295, o melhor caminho para o malhadinho não seja mais os pesos pesados. Eu acho que o meio pesado é um caminho mais fácil, entre aspas, fácil, né, para ele se tornar campeão. Eu concordo com o Malhadinho quando ele disse que o ranking dos pesos pesados é um pouco mais fraco do que dos pesos pesados, é um pouco mais fraco que do meio pesado, porém, na posição que ele tá, que ele já deu uma escalada, eu acho que é muito mais provável ele ser campeão contra o Poatan nos meio pesados do que campeão contra o Aspinall nos pesos pesados. E isso é até bastante claro na minha opinião, né? O Tom Aspinall, ele nunca tomou uma queda e pelo contrário, ele tem um jogo de quedas eficiente, um grappling muito bom, ele é muito bom na trocação e é um peso pesado extremamente rápido com quase 119 quilos. O Malhadinho luta ali com seus 105, 106, 107, então ele é bem leve. Contra o Poatan, na hora da luta, eles estariam parecidos. Então, para o Malhadinho, que derrubou ali, por exemplo, o Derrick Lewis, né? Ok, o Derrick Lewis não chega nem perto do nível do Aspinall, mas derrubou um cara forte e tal. Então, contra o Poatan, a gente viu que o Poatan toma quedas com frequência. Então, é um jogo que casa muito pro Malhadinho. Então, é muito mais fácil o Malhadinho se tornar campeão hoje contra o Poatan do que nos pesos pesados contra o Tom Aspinall ou contra o John Jones, que seja, caso o John Jones vença o Tom Aspinall, né? Então, eu acho que o Poatan precisa, né, caso casem a luta com o Malhadinho, dar uma melhorada boa na defesa de quedas. Eu não acho ele ruim na defesa das quedas, tá? Mas precisa melhorar, até porque o Malhadinho é especialista nisso. Então, se o Malhadinho realmente descesse, o Poatan precisaria urgente dar uma melhorada muito boa nesse quesito, porque o Malhadinho não deixa espaços, né? Então, depois que conseguisse a queda, como o Prochazka conseguiu ali, como o Adesanya conseguiu derrubar o Poatan, o Blachowicz, enfim, todos os outros, nenhum desses tem o controle que o Malhadinho tem, né? O jogo de finalizações e tal. Então, realmente, seria uma luta, na minha visão, onde o Poatan seria azarão, né? Então, depois de ver o Aspinall lutando e o Poatan, eu acho que o Malhadinho, que não tem um peso ali ideal, e não sei, né? Eu não consigo enxergar o Malhadinho favorito contra o Aspinall. Já contra o Poatan, para mim é fácil dizer quem é o favorito, né? O Malhadinho seria favorito de forma bem clara, né? Então, eu tô dando aqui minha opinião, mas eu acho muito, muito difícil o Malhadinho do nada pegar e voltar para os meio pesados, né? Eu acho que ele vai continuar ali onde ele tá, sem ter que cortar muito peso e tal, vai tentar trilhar o caminho ali. Porém, eu acho que é um caminho de maior resistência, né? Eu acho que o Curtis Blaydes já é uma luta mais ou menos complicada, dá para vencer, mas é uma luta já difícil, e depois Aspinall, o próprio John Jones, são lutas muito difíceis, né? Então eu acho que no meio pesado, mesmo que ele tivesse que fazer uma luta que seja, os nomes que tem ali, poucos seriam favoritos contra o Malhadinho, se é que tem algum, né? Então eu acho que seria um caminho melhor, né? Até, inclusive, ele poderia, enquanto o Poatan às vezes defende contra o Jamal, que eu acho que é isso que vai acontecer, o Malhadinho poderia fazer uma luta ali de volta no meio pesado, falar, voltei e tal, e tentar. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, primeiro, como eu disse, porque ele já tá lá, não vai querer bater peso, e também porque o Poatan é brasileiro, né? Então, pra não ficar nessa do tipo, pô, ao invés de você tentar tomar o cinturão dos gringos aqui, você vai tentar descer e tomar o do brasileiro e tal, então pode ser que pegue meio mal também. Então, é uma decisão difícil, né? Eu, se fosse o Malhadinho, eu tentaria ser campeão na categoria de baixo, né? Que seria mais fácil pro jogo dele, né? É brasileiro e tal, mas faz parte, o esporte é assim, né? Tentava ser campeão, e se fosse campeão no meio pesado, aí você tinha como subir de volta pros pesos pesados, aí fazer campeão contra campeão, para se tornar duplo campeão, aí tem todo aquele marketing, né? Então, na minha visão,
É muito mais, vou repetir, muito mais fácil para o jogo do Malhadinho ser campeão contra o Poatan. O jogo casa perfeitamente bem para o Malhadinho e contra o Tom Espinal e o John Jones o jogo não casa tão bem. Né, não casa tão bem. Dá para ganhar dos dois? Dá, nada é impossível, mas não é o caminho de menor resistência. Né? Então é isso, vamos acompanhar os próximos episódios, né? Vamos ver se o Poatan enfrenta o Jamal, que seria o mais justo na minha visão. O Adesanya seria uma luta que o Poatan queria ali e tal, mas não acho que faz muito sentido pro Adesanya subir e nem pro UFC necessariamente casar. Eles tinham um compromisso com o Jamal, então acho que ficaria muito chato. Claro, tem a questão da lesão, ele tem que se recuperar, mas eu acho que o normal seria o Jamal disputar o cinturão. E nos pesos pesados, eu acho que o caminho deve ser o Malhadinho enfrentar o Curtis Blaydes, porque ele ganhou do Derrick Lewis que estava lá para trás também, então não faz sentido ir direto para cinturão, até porque teve toda essa bagunça agora com o cinturão interino, então acho que o Malhadinho deve fazer mais uma luta, talvez com o próprio Curtis Blaydes, para depois continuar. Inclusive, só para fechar o vídeo, né? Caso o Malhadinho também não se dê bem com o Curtis Blaydes e acabe derrotado, talvez seja o caminho para ele voltar para os meio pesados. Também tem isso. Né? Às vezes agora ele não escolhe ir para os meio pesados, mas se ele não vencer o Curtis Blaydes, que aí ele vai precisar vencer mais lutas e tal, ele pode ser forçado a ir para o meio pesado, que aí eu acho que ele tem uma chance legal de ser campeão. Então é isso, né? Vamos ficar de olho. É uma luta que eu gostaria de assistir, Malhadinho e Poatan? Gostaria, pelo lado do esporte, gostaria. Acho que é um casamento bem interessante, um teste bem legal para os dois. Dá para ver se o Poatan ia conseguir, mesmo tendo um jogo desfavorável, se ele conseguiria vencer e tal. Mas, claro, como torcedor aqui brasileiro, não é muito legal. Tudo bem, o cinturão continuaria no Brasil, mas a gente quer ver mais cinturões, né? Então o ideal seria, lógico, o Malhadinho campeão no pesado, o Poatan no meio pesado, o Pantoja, a Chitara, quem sabe, quanto mais cinturão melhor, né? Mas enfim, aqui o foco do vídeo não é falar como um torcedor brasileiro e eu acho isso melhor ou pior, né? Eu tô dizendo pro atleta, né, para ele chegar no objetivo dele, que é ser campeão. Eu acho que o meio pesado, depois desse UFC de hoje de madrugada, ficou muito claro que pro Malhadinho é bem mais tranquilo, entre aspas, ser campeão no meio pesado que no peso pesado. No peso pesado, sinceramente, eu acho o Espinal bem favorito contra o Malhadinho e o John Jones também, né? Não tem como negar. Ser favorito ou não determina nada, né? Mas é isso. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Quão mais fácil para você que tá vendo esse vídeo é o Malhadinho ser campeão agora no meio pesado e no peso pesado? Para você, qual que é a dificuldade? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, cria sua conta lá no Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!